Olá, boa tarde. Portanto, pediram para falar um bocadinho com vocês sobre inteligência artificial, é isso que eu vou fazer. Antes posso começar aqui pela publicidade, não é? De facto, se quiserem saber mais sobre estas coisas, a melhor maneira é entrarem no técnico, portanto é a solução mais simples. Não levem mal que os slides estejam em inglês, eu também vou usar pouco, mas tentei traduzir, mas algumas traduções eram tão difíceis e depois também se calhar não ia reutilizar muito, portanto aquilo está em inglês, eu vou falar em português, mas todos vocês percebem inglês. E os que por acaso tenham alguma dificuldade com o inglês, ainda estão a tempo de corrigir essa dificuldade, está bem? Porque é fundamental para a vossa vida futura que falem inglês. O assunto que eu queria falar com vocês hoje um bocadinho era a inteligência artificial. Temos aqui o quê? Pessoal de Setúbal, Coruche e Penafiel, é isso? Quem é que é de Setúbal? Coruche. Penafiel. Os outros. Muito bem. Ok. Bem-vindos aqui a Lisboa, está bem? Pronto. O tema da inteligência artificial é um tema que tem merecido muita atenção agora, mas de facto é uma área que já existe há bastante tempo. É um problema que se tem revelado mais difícil de atacar do que se pensava ao princípio, e já houve muitas vezes em que as pessoas estavam muito entusiasmadas, estavam quase a resolver o problema, depois descobriram que não sabemos se é desta vez que se vai conseguir, mas entanto já se conseguiram muitos resultados interessantes. Okay? E eu, antes de começar, tenho para aqui alguns marcador, eu vou falar de inteligência artificial, mas antes disso vou falar só um bocadinho de tecnologia, porque a inteligência artificial é também um resultado da rápida evolução tecnológica. E quando se tenta prever o futuro da tecnologia, é muito fácil errar. Okay? O número de previsões sobre a evolução tecnológica que deram completamente erradas é tão grande que nem sequer posso referi-las todas. E, portanto, vocês, daqui a uns anos, quando entrarem no século XXII, a maior parte de vocês vão viver para ver o século XXII, vão se lembrar de um senhor há muitos anos que falou sobre isto e não assustou coisa nenhuma. Né? Há 80 anos atrás não assustou coisa nenhuma. É bem possível, porque de facto fazer estas previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro. Fazer previsões sobre o passado é mais fácil, mas sobre o futuro é um bocadinho mais difícil. E só para terem uma ideia de como é que as coisas às vezes correm mal, eu gostava de vos falar do grande problema que ocorreu no fim do século XIX, que é conhecido como a grande crise do estrume de 1894. Nessa altura, os transportes públicos nas grandes cidades eram assegurados por cavalos. Okay? Nova Iorque tinha 100 mil cavalos, Londres tinha 50 mil cavalos, e o grande problema do fim do século XIX era como tirar o estrume das ruas. Portanto, ninguém conseguia imaginar uma maneira de tirar o estrume das ruas à velocidade suficiente. E a previsão na altura era que Londres ia estar soterrado em estrume dentro de 30 anos. Fizeram uma conferência especialmente para endereçar esta questão e, passados 3 ou 4 dias, desistiram. Ninguém conseguiu pensar num problema porque, de facto, o trânsito aumentava, havia cada vez mais cavalos, era cada vez mais difícil resolver o problema ecológico do estrume de cavalo. O problema agora não é muito grave, como sabem, nem Londres ficou soterrado, nem Nova Iorque ficou debaixo de nenhuma das grandes cidades. Basicamente porquê? Porque em muito pouco tempo, em menos de 20 anos, houve uma evolução tecnológica muito rápida nos motores de combustão interna e os cavalos deixaram de ser usados. Não é? Aliás, na altura havia uma profissão que era, e se vocês procurarem fotografias a agir, eram pessoas que basicamente limpavam a estrada para as senhoras poderem atravessar a estrada sem ser pelo meio do estrume. Portanto, era uma profissão que depois desapareceu, não é? Desapareceu poucos anos depois, mas na altura havia de facto esta necessidade. E a razão porque é muito difícil fazer estas previsões sobre a evolução da tecnologia é porque a evolução da tecnologia é exponencial e dá aso a uma coisa que é conhecida como a lei de Amara. A lei de Amara diz basicamente que nós temos tendência a sobreestimar o resultado da evolução tecnológica no curto prazo, mas subestimamos, portanto, pensamos que ela será menos do que é no longo prazo. Portanto, temos tendência a sobreestimar no curto prazo e a subestimar no longo prazo. Okay? Isto é uma consequência, basicamente, da natureza da evolução tecnológica, da evolução exponencial da tecnologia. Acho que vocês todos sabem o que é uma exponencial, não é? Portanto, é uma curva matemática em que em cada número, ela multiplica por uma constante. O que está ali é uma curva exponencial. Não é? Por exemplo, 2, 4, 8, 16 é uma curva exponencial. Aquela não é tão rápida, não é? Está um bocadinho mais devagarinho, mas é uma curva exponencial. E quando nós, por exemplo, há 10 anos fazemos a previsão da evolução de uma curva exponencial, não está muito mal, não é? Achamos que algures aqui a curva é assim, nós fazemos assim uma espécie de extrapolação linear, pensamos que a tecnologia vai estar aqui, mas enfim, não erramos por muito.
Okay? Subestimamos um bocadinho o curto prazo. O problema das exponenciais é que elas crescem muito, muito depressa, como vocês também sabem. E quando eu faço a mesma extrapolação, mas agora para um período de 20 anos, estão a ver, aqui não errei por muito, mas a 20 anos já estou severamente a subestimar o impacto da evolução tecnológica. E se eu prolongar um bocadinho mais a exponencial, estão a ver, em 40 anos eu estou redondamente errado. Ok? E esta característica da evolução exponencial da tecnologia é uma característica bem documentada. Há muitas áreas onde a tecnologia evolui de forma exponencial, há muitas áreas onde é extremamente difícil antecipar o que é que uma tecnologia vai levar no longo prazo. Os smartphones que vocês têm com vocês têm 10 anos. Okay? Há 15 anos as pessoas não usavam smartphones. Quando os smartphones foram introduzidos, ninguém antecipava que íamos estar completamente dependentes dos smartphones em apenas 10 anos. Okay? Para dizer a verdade, eu quando voltei dos Estados Unidos para Portugal e as pessoas começavam a usar telemóveis, que eram umas coisas grandes que andavam nos carros, né? Não dava para carregar, eu pensei, mas quem é que vai andar com uma coisa destas? Com certeza que as pessoas não vão usar telemóveis regularmente, os médicos, os bombeiros, mas as pessoas não. Ou seja, são exemplos de como é difícil antecipar a evolução futura de uma tecnologia. E o caso mais interessante, porque é muito bem documentado e porque segue mesmo uma linha exponencial, é uma coisa que vem da lei de Moore. Não sei se vocês conseguem ver. O que está aqui é o número de transistores que foram fabricados no planeta Terra até um certo ano. Okay? Vocês sabem que os telemóveis, os computadores, as televisões, tudo é feito com transistores, são dispositivos eletrónicos cada vez mais pequenos que são usados para fazer estes computadores, estas máquinas digitais, porque os telemóveis agora são um computador, por acaso também faz chamadas, mas aquilo é realmente um computador. E se vocês virem, isto é o número de transistores fabricados no planeta Terra até o ano 2000. Estão a ver? E estão a ver aqui a coisa típica desta evolução rápida, cresce muito, muito depressa ali perto do ano 2000. Okay? E o número de transistores não interessa para o caso, portanto, em português seria cerca de 1 bilhão, portanto, de mais ou menos 10 elevado a 12 ou 1 seguido de 12 zeros. E quando se olha para ali, a gente pensa assim, pois, de facto, 95, 2000 foi quando apareceu a internet, foi quando apareceu o World Wide Web, foi quando as pessoas começaram a usar browsers, computadores, o mail já existia uns anos antes, mas as pessoas começaram a usar intensivamente. E, portanto, olhamos para ali e pensamos, bom, de facto, ali foi a grande evolução tecnológica causada pelo crescimento exponencial dos transistores, que já agora é devido a uma coisa que se chama a Lei de Moore, que foi um senhor que era chairman da Intel e que disse a cada 2 anos o número de transistores que eu consigo fazer num dado bocadinho de circuito integrado duplica. Okay? O problema é que duplica em 2 anos, quadriplica em 4, multiplica por 8 em 6, multiplica por 16, estão a ver, isto vai rapidamente. Conhecem aquela história do xadrez e de um grão de arroz na primeira tabuleiro de xadrez, 2 grãos no segundo? Quem é que não conhece esta história? Toda a gente conhece? Alguns não conhecem. Ok. Então, se me desculparem, eu conto esta história. Os outros todos conhecem. Mais ou menos. Diz-se que a pessoa que inventou o xadrez, o imperador da China ofereceu-lhe a recompensa que ele quisesse. E ele, que era uma pessoa humilde, disse, eu não quero muita coisa, mas preciso alimentar a família, e se me der um grão de arroz para o primeiro casa do tabuleiro, 2 grãos na segunda casa do tabuleiro, 4 grãos na terceira casa e duplicando, eu já fico satisfeito. E o imperador disse, deem já a este homem tão modesto esta quantidade de arroz. Depois, quando foram fazer as contas, descobriram que a China inteira, durante séculos, não conseguiria produzir aquela quantidade de arroz. Porque esta exponencial, que é 1, 2, 4, 8, 16, quando chegam lá à última fila do tabuleiro, não são toneladas, são montanhas de arroz. Aliás, o mundo inteiro, fiz as contas, escrevi nos livros, o mundo inteiro durante séculos não produzia essa quantidade de arroz. Mas os transistores é a mesma coisa. Os transistores, o número de transistores que se faz numa certa área de circuito integrado também duplica a cada 2 anos. Estamos no mesmo caso do tabuleiro de xadrez. Voltando aqui. Ok, ali em 2000 explica porque é que a tecnologia evoluiu depressa. Mas eu agora vou andar 10 anos para a frente nesta curva. E quando eu ando 10 anos para a frente nesta curva, a escala ali mudou. Já agora estamos a falar cerca de 3 mil bilhões de transistores, e vocês veem que em 2000 não aconteceu nada de especial, porque isto continuou a crescer exponencialmente. De facto, ali é que se viu agora um crescimento muito rápido. Aquilo foi um falso alarme. Aqui, quando apareceram os smartphones, é que de facto a tecnologia evoluiu muito depressa. Ok? Bom, está bem, então foi isto. Mas se eu avançar mais 10 anos, e agora aqui já é uma previsão, mas é uma previsão com elevada segurança, vocês veem que de facto não mudou nada nem em 2000 nem em 2010. Foi mesmo anos bastante aborrecidos. O que vai acontecer é uma rápida evolução tecnológica agora, entre agora e 2020. E vocês conseguem antecipar o que é que acontece se eu andar mais 10 anos para a frente.
Okay? Portanto, o moral da história é que num tipo de evolução deste tipo exponencial, nós estamos sempre na fase de maior aceleração. Okay? Portanto, nós temos que pensar que isto agora vai acalmar, mas não vai. Okay? Agora, portanto, o que é que vou inventar daqui a 10 anos? Não sei. Se eu soubesse, não estava aqui. Estava rico, tinha criado uma empresa, não é? Estava em Silicon Valley a fazer a empresa. Não sei. Mas alguém vai inventar novas aplicações para isto. Okay? E esta rápida evolução tecnológica tem, de facto, como consequência uma série de tecnologias disruptivas e uma das que tem potenciado mais é exatamente a inteligência artificial. Os computadores são agora milhões, bilhões de vezes mais poderosos do que eram quando a inteligência artificial começou, os dados estão por todo lado, etc, etc. E, portanto, tudo isto junto é que, de facto, está a potenciar este enorme interesse em inteligência artificial. O que é, de facto, a inteligência artificial? É uma constatação, é um resultado, se quiserem, ou é uma consequência de uma coisa que se chama a tese de Church-Turing. A tese de Church-Turing, os detalhes não interessam muito, é um resultado matemático, mas diz basicamente que qualquer computador, desde que tenha suficiente memória e nós lhe demos tempo suficiente, consegue fazer as mesmas contas que qualquer outro computador. Ok? Pode ser mais pequenino, pode demorar mais tempo, etc. Ou seja, não há computadores mais poderosos e computadores menos poderosos. Pode haver mais lentos, mas não menos poderosos. Se uma coisa é execuível num computador, é execuível no outro. Isto chama-se a tese de Church-Turing. E tudo leva a crer que o cérebro humano também é um computador e faz contas, basicamente. A primeira pessoa que disse isso foi o Thomas Hobbes, no século XVII, mas tudo leva a crer, e eu já falo um bocadinho mais disso, e, portanto, consequentemente, o que o cérebro humano pode fazer, um computador também pode fazer. Se o cérebro humano pode ser inteligente, um computador pode ser inteligente. Veio daí a inteligência artificial. Okay? Veio esta ideia que, se há coisas que nós conseguimos fazer com o nosso cérebro, então um computador pode, em princípio, ser programado para fazer a mesma coisa. Atenção que isto não é a mesma coisa que dizer que o cérebro é um computador como os outros que a gente conhece. Nós sabemos que o cérebro é profundamente diferente dos outros computadores. Mas, em princípio, as coisas que pode fazer são iguais às de um computador normal, okay? De um computador digital. E isto leva, basicamente, a esta ideia da inteligência artificial. A ideia de que, em princípio, eu devo ser, em princípio, pelo menos, devo ser capaz de programar inteligência num computador. Devo ser capaz de criar comportamentos inteligentes num computador. Há várias abordagens para fazer isto. Eu vou falar um bocadinho do que eu chamei sintética, que é o que normalmente se chama inteligência artificial, mas depois, se tiver só uns minutos, falo-vos só numa via mais bio-inspirada, que é uma outra maneira de tentar criar inteligência artificial. O que é realmente a inteligência artificial, tal como é falada agora, tal como vocês ouvem falar, tal como sou falado nos jornais, tal como a maior parte das pessoas estão a desenvolver? São muitas áreas juntas, não sei se vocês conseguem ver aqui, ou mais ou menos. São muitas áreas juntas, mas eu organizei-as aqui em 3 grandes blocos. Okay? Em primeiro lugar, há um conjunto de técnicas, okay? Das quais a mais importante é seguramente Machine Learning, aprendizagem automática, mas há outras técnicas. Há pesquisa e otimização. A inteligência artificial preocupa-se com achar eficientemente soluções para problemas muito complicados. Há como é que se representa conhecimento, desde bases de dados a outras gerações de conhecimento. Portanto, há um conjunto muito grande de técnicas que têm sido desenvolvido nos últimos 70 anos. Estas técnicas são aplicadas, como eu disse, em 3 grandes áreas aplicacionais. A primeira é a análise de dados. O que é a análise de dados? A análise de dados é, praticamente, tem 90% ou 95% ou 99% do valor que a inteligência artificial tem hoje. É a ideia de que nós podemos fazer uma análise inteligente dos dados e daí extrair valor económico, extrair conhecimento. Okay? Por exemplo, o mais conhecido é em sales e marketing, não é? O Facebook, as maiores empresas do mundo devem o seu valor, que valem, como sabem, $1 bilhão, mais ou menos. Portanto, 1 bilhão é 10 elevado a 12, não é? É 1 milhão de milhões. Devem o seu valor a terem tantos dados sobre as pessoas que vendem estes dados para as empresas que fazem marketing. É o que faz o Facebook, é o que faz a Google, mas também é o que faz a Apple, é o que faz a Microsoft e outras empresas. E outras chinesas também. Portanto, sales e marketing, a ideia é eu coleciono os dados das pessoas, analiso os dados de forma inteligente e vendo ou faço publicidade de coisas que as pessoas queiram comprar. É por isso que aqueles vocês que usam redes sociais, qualquer que ela seja, ou quase qualquer que ela seja, vêm anúncios. É por isso que quando vão ao Gmail ele vos mostra anúncios de coisas que vocês ou mandaram mensagens, ou leram mails, ou foram a sites. É por isso que há um sistema inteligente que está a analisar o vosso comportamento, a guardar esses dados todos e depois oferecer. Cada vez que o anúncio daquele vos é mostrado, a Google faz uns cêntimos.
certo? E, portanto, vendi o grande voo. É só 1 cêntimo, aliás, que é uma fração de cêntimo, mas como eles mostram milhões e milhões de anúncios por segundo, estão a ver. Pode-se fazer isto também, por exemplo, para achar novas drogas, novos tratamentos, da mesma maneira. Vão-se correr grandes bases de dados com tratamentos, com as estruturas das drogas e descobrir novo conhecimento. Pode-se fazer análise financeira, pode-se tentar influenciar eleições, da mesma maneira que vos vendem coisas no Facebook ou no Google, também se podem vender candidatos e, como sabem, o Trump provavelmente foi eleito em grande parte por causa disso, mas para dizer a verdade, o Obama também. E, portanto, toda esta área é uma área de análise inteligente de dados, é uma área onde há imensa procura de pessoas com esta especialidade. Depois há uma segunda área, que é um bocadinho diferente, e que é a ideia de que eu posso usar sistemas inteligentes para substituir profissões, para substituir trabalhos de pessoas. Ok? E há muitas profissões que têm potencial para ser substituídas e é aqui que têm havido aquelas preocupações que vocês têm ouvido sobre a substituição, o aumento do desemprego, a redução do trabalho, etc. Por exemplo, condução automática, já muitos viram ou andaram em carros com condução autónoma, alguns. Assistentes pessoais, como a Siri, a Alexa, etc., com quem podemos falar e podemos interagir, fazer reservas, etc. Também telemarketing, tudo o que é atender telefones em call centers pode ser automatizado e vai seguramente ser automatizado muito rapidamente, mas também análise de textos legais. Neste momento há muitas empresas que desenvolvem software que substitui juristas na análise de contratos, na análise de coisas desse tipo. Radiologistas e médicos, muitas áreas da medicina neste momento são substituídas com vantagem por sistemas automáticos que fazem a análise de radiografias, a análise diagnóstica, etc. Depois tivemos tempo, posso-vos mostrar um caso ou dois em que eu trabalhei. E, finalmente, há uma terceira grande área onde não estamos, ok, e nem sequer sabemos como lá chegar, mas as pessoas continuam a trabalhar, que é a ideia de que, em princípio, eu posso desenvolver sistemas que são tão gerais como o cérebro humano, ou seja, são tão gerais e tão flexíveis como o cérebro humano a processar dados, a ter comportamentos inteligentes. Notem que nem aqui isso acontece. Todos estes sistemas que eu falei, dei exemplos, são sistemas altamente especializados que não têm o comportamento de um ser humano. Mas os investigadores ainda não desistiram de, à medida que vão aprendendo mais como funciona o cérebro e que vão sendo desenvolvidas novas técnicas, não desistiram de criar o que se chama Artificial General Intelligence, inteligência geral artificial. Okay? Que é basicamente sistemas tão flexíveis como nós. Okay? Bom, isto é a big picture. Como é que isto é feito? Bom, isto é feito de muitas maneiras, há muitos métodos, como eu vos disse, mas o método mais importante é talvez, a área mais importante é a que se chama em inglês Machine Learning, e em português geralmente é traduzida por aprendizagem automática. Eu vou tentar-vos passar a ideia, e se não se lembrarem de mais nada de tudo o que eu disse hoje, o que é altamente provável, tentem lembrar-se pelo menos deste slide e desta ideia. Normalmente um computador funciona assim, não é? Temos o computador, há pessoas que fazem um programa, não é? Programadores, engenheiros de software, etc., fazem um programa, os dados entram, são processados para o programa e é gerado à saída. Okay? Este programa pode fazer contas de uma empresa e gerar os resultados de uma empresa, ou pode fazer muitas outras coisas. Não é? Pode fazer uma folha de cálculo, ou pode fazer uma apresentação PowerPoint, ou pode processar um texto. Qualquer um dos programas que vocês usam foram feitos assim, ou quase todos. Alguém fez um programa, muitas horas, muitos dias, muitos meses a fazer um programa. Há um conjunto de dados que entram, há um conjunto de dados que saem. Okay? O problema é que estes programas às vezes são muito difíceis de fazer. Por exemplo, se eu quiser ensinar a conduzir um carro, se eu quiser conduzir um carro, um programa para conduzir um carro, o input não é muito difícil, é pôr uma câmara, olhar para a frente do carro, certo? E depois conduzir o carro. Conduzir o carro também é uma coisa muito fácil, é basicamente preciso gerar dois números reais. Um que é o ângulo do volante e outro que é a pressão no travão ou no acelerador. Podemos dizer que é positivo se for no acelerador, negativo que é no travão. Portanto, realmente, conduzir um carro é uma daquelas coisas mais estúpidas que a gente faz. Estamos ali a olhar e decidimos dois números reais, ok? Que é o ângulo do volante, vemos com as mãos, e a aceleração ou a travagem que fazemos com o pé. Não devia ser muito difícil fazer um programa de computador para fazer isto. Não é? Quão difícil é que pode ser transformar uma imagem em dois números reais? Muito difícil. Porquê? Basicamente porque realmente a tarefa não é muito inteligente, mas nós temos de perceber o que estamos a ver. Não é? Temos de perceber se é um precipício, ou se é uma velhinha a atravessar a estrada, ou se é uma passadeira, ou se é um caminhão, se é um comboio. Portanto, não é assim tão fácil. O programa tem de ser muito inteligente. Não é? Tem de perceber o que é que está a ver. E tem de ser tão inteligente que nunca ninguém conseguiu escrever este programa.
Okay? Portanto, não há, apesar dos milhões de horas que foram, dias de esforço que foi colocado nisto, nunca se conseguiu escrever um programa que conduzisse um automóvel. Então, isto é só um exemplo, já vos dou outros. Então, a Machine Learning ataca isto de maneira completamente diferente. Isso é muito complicado de escrever programas. Vamos deixar-nos disso. Nós vamos arranjar aqui uma caixa, já vos digo o que é que está dentro da caixa, e o computador vai, em vez de funcionar assim, eu vou-lhe mostrar pares de entradas e saídas e o computador gera o programa. Portanto, quando se usa Machine Learning, o programa não é escrito por ninguém. O programa é gerado pelo algoritmo de Machine Learning. E é gerado de maneira, um programa que transforma a entrada na saída. Agora, vocês estão a ver como é que eu posso ensinar um carro a conduzir. Não é muito complicado. Tenho aqui a câmara, tenho aqui um condutor, não é? Convém não ser um taxista, que é para não... Senão ele aprende a conduzir como o taxista, que não seria bom. Portanto, tenho aqui as imagens, tenho aqui o condutor, e o computador, através desta mágica, que eu já vos explico como é que funciona, gera o programa que transforma as imagens no controle do automóvel. Okay? E o que é curioso, é claro que o computador não faz isto por si, tem aqui um programa, que é um programa de aprendizagem automática, não faz isto por si. Mas este programa é muito genérico. Tanto pode aprender a conduzir um carro, como a conduzir um avião, como a diagnosticar cancros de imagens de radiografias, como a fazer qualquer outra, praticamente qualquer outra tarefa que vocês imaginem, como a analisar contratos e ver se estão certos, etc. Portanto, esta ideia da Machine Learning é extremamente poderosa, porque pela primeira vez conseguimos programar os computadores por exemplo. Okay? Damos um exemplo e ele gera-nos o programa. E se pensarem bem, é assim que todos nós aprendemos. Ao longo, enfim, da nossa vida, desde que éramos bebés, aprendemos realmente por exemplo, certo? Daí que esta imagem seja tão, que esta ideia seja tão poderosa. Ok? Bom, agora, há aqui uma mágica que convém ser explicada, não é? E a mágica que convém ser explicada é, então, e como é que o computador faz esta transformação? Bom, há muitas técnicas que podem ser usadas. Eu só vou falar numa, que são as redes neuronais. As redes neuronais são vagamente inspiradas no comportamento do cérebro humano. Cada unidade é como se fosse um neurónio do cérebro humano. Não é? Faz uma certa função matemática, para aqueles de vocês que estudaram geometria, separa o espaço em duas metades, mas isso não é muito relevante aqui. Quando eu combino muitos destes elementos, cada um deles simula mais ou menos um neurónio, eu consigo processar coisas mais complicadas, e o tal programa, o programa que transforma a entrada na saída, consegue-se ajustando os pesos que interligam estas unidades. Portanto, não há mágica, há um método matemático que ajusta aqueles pesos de maneira a transformar as entradas nas saídas. Estão a ver como é que funciona a Machine Learning. Com redes neuronais, há outras maneiras, mas com redes neuronais que é que eu vos estou a falar. Okay? Se as redes neuronais forem assim mais complicadas, podem fazer coisas muito mais complicadas. Okay? De facto, podem fazer coisas, portanto, quando sabemos, arbitrariamente complicadas. É assim que funciona o cérebro humano. Eu tinha aqui para vos mostrar... não sei se conhece, um caso de uma rede neuronal a funcionar. Espera aí, deixa eu ver se isto está lá. Okay. Neste caso faz uma tarefa muito simples, que é reconhece dígitos escritos à mão. Cada um daqueles pontinhos é um neurónio artificial. Estes neurónios estão interligados e, no fim, reconhecem o caractere que está ali. Não é? São, por exemplo, usados, esta rede é, por exemplo, usada para dirigir cartas, ler o código postal das cartas, etc. Quando eu junto tudo isto, eu, de facto... Isto que vocês estão a ver é um sistema, é uma pessoa a funcionar com um sistema da Google, okay, que basicamente está a fazer uma reserva no restaurante, não é? E o sistema percebe o que ele diz, faz a reserva, etc. Então, os outros sistemas estão aqui. Deixa-me ver se eu consigo parar isto. Não sei se consigo. Os outros sistemas estão aqui. Este é um sistema que a IBM fez para jogar um jogo, o Jeopardy, e ganhou aos campeões do mundo. Estas pessoas não existem, estão a ser sintetizadas por sistemas de inteligência artificial que aprenderam a sintetizar as caras das pessoas de acordo com o modelo. Portanto, são pessoas sintéticas que são, neste caso, são Anchorman, não é? De uma televisão chinesa. Isto é um carro autónomo a conduzir.
que tem várias câmaras e com luz, e isto aqui é um dos sistemas mais impressionantes, que é um sistema que foi treinado para jogar um jogo Go, e depois houve uma versão posterior que foi treinada, que aprende por si a jogar Go, a jogar xadrez japonês, que são jogos extremamente complicados. E o que estes sistemas demonstraram é que, de facto, é possível aprender coisas tão complicadas como o jogo do Go, simplesmente o sistema jogando consigo mesmo. Nem sequer, a primeira versão eram treinadas com jogos jogados por campeões humanos, e as versões mais recentes simplesmente aprendem jogando consigo mesmo. Portanto, qualquer uma destas coisas, são só exemplos, são demonstrações do que é que a inteligência artificial consegue fazer. Ok? Pronto, eu já vos deixo fazer perguntas sobre isto, mas gostava só de, em 2 ou 3 minutos, dar-vos uma ideia que esta não é a única maneira de tentar chegar à inteligência artificial e, em particular, não é a única maneira de tentar chegar à inteligência artificial geral. Há uma outra maneira que, basicamente, consiste em simular diretamente o comportamento do cérebro. Okay? Nós sabemos o que é que são os neurónios, sabemos que os neurónios são realmente circuitos elétricos que transmitem impulsos elétricos através do neurónio. Alguém estudou isto aqui? Não sei muito bem o que é que se dá. Ok, estudaram isso, muito bem. Portanto, sabem que as membranas celulares dos neurónios permitem a transmissão de sinais elétricos e que esta transmissão de sinais elétricos pode ser simulada como se fosse um circuito elétrico num computador e, de facto, é possível. O que está aqui, por exemplo, é a simulação de uma pequena zona do córtex cerebral de um rato com 12 mil neurónios. Agora, se nós quisermos mesmo simular um sistema completo, por exemplo, o cérebro do animal ou até um cérebro humano, teríamos de ter o esquema elétrico do cérebro. Okay? Isto é muito difícil porque os neurónios e estas estruturas são muito, muito pequeninas, são na ordem dos nanómetros, e não é possível obter a estrutura do cérebro com técnicas não invasivas, como, por exemplo, ressonância magnética nuclear ou encefalogramas ou coisas assim. Não é? Se nós quisermos, e este é o último vídeo que eu vos queria mostrar, portanto, isto é a ressonância. Eu com ressonância consigo este tipo de estrutura, consigo saber que zonas do cérebro é que estão ligadas a outras zonas do cérebro. Okay? Consigo obter alguma definição da estrutura, mas é demasiado grosseiro para eu identificar as ligações de neurónios particulares. Okay? Se eu quiser mesmo ter a estrutura de ligações, o que se chama o conectoma, a ligação ao nível de neurónios, eu tenho de usar outras técnicas, okay? Nomeadamente técnicas que não são muito saudáveis para o cérebro. Portanto, normalmente eu tenho que cortar o cérebro às fatias, okay? Fatias extremamente fininhas, fatias com nanómetros. Cada uma destas fatias é analisada com microscópios eletrónicos que resolvem até a cada componente, as sinapses, a cada componente do cérebro, e o resultado final pode ser montado em 3D, da mesma maneira que um TAC é montado a partir de imagens 2D de qualquer parte do corpo humano. Portanto, estamos a ver aqui os componentes individuais das células, não é? Os axónios, não é? O resultado final destas imagens é depois montado em 3D e obtemos a estrutura em 3D do cérebro. Esta estrutura, em princípio, pelo menos, pode dar-nos o modelo elétrico do cérebro e pode ser simulável. Okay? São precisos computadores muito, muito rápidos, porque nós temos muitos neurónios, nós temos qualquer coisa como 10 elevado a 11 neurónios, à volta de 10 elevado a 15 sinapses. Okay? Portanto, estamos a ver aqui, isto é um axónio, okay? Real, foi obtido, portanto há aqui sinapses que ligam com outras coisas. Portanto, em princípio, e há pessoas que acreditam que esta é a maneira, um bocadinho estranhamente, que esta é a maneira mais fácil de chegar à inteligência artificial geral. Porque, pelo menos, nós sabemos tudo o que é preciso fazer. Temos a tecnologia toda para fazer engenharia inversa, para simular, etc. Enquanto que, de outra maneira, ainda há técnicas que não são conhecidas. Portanto, se nós quisermos ter inteligência artificial geral através de redes neuronais, sintéticas, outra coisa assim, há partes que não são conhecidas. Okay? Há uma série de objeções interessantes, umas mais filosóficas que outras, a esta possibilidade de virmos a criar inteligência artificial forte, que sempre temos, não é? Geral. Não é? Quase todas elas foram endereçadas por um artigo do Alan Turing em 1950. Okay? Eu não tenho aqui muito tempo, mas vocês depois podem... Portanto, talvez a mais interessante
foi logo a primeira que o Turing endereçou, que basicamente o argumento é só o homem, quando eu digo homem, é homem com letra grande, homem é uma mulher, obviamente, não é? Só o ser humano é que tem alma, é preciso ter alma para ser inteligente, nenhuma máquina tem alma. O Alan Turing respondeu nesse artigo, tal como ele respondeu aos outros, eu de facto disto de almas não percebo nada, não sou teólogo, mas parece-me que dizerem que Deus não pode dar alma a uma máquina é pôr uma limitação irrazoável na capacidade do Todo-Poderoso, que em princípio pode fazer tudo, não é? Portanto, se ele quiser dar alma a uma máquina, pode dar alma a uma máquina. Depois há uma série de outras objeções interessantes. Esta é uma variação, nós não sabemos bem o que é consciência, isto que todos nós somos conscientes, ou pelo menos eu sou consciente e acho que vocês também são, mas imagino que vocês tenhamos esta sensação de autoconsciência que todos temos. Não sabemos como ter isso num computador, mas é possível que à medida que fiquem mais inteligentes se tornem conscientes. E depois há algumas objeções menos fortes, mais subjetivas, que é nenhum computador pode amar, ou nenhum computador pode gostar de morangos com natas, mas geralmente são pessoas que acham que não pode, mas não há assim grande razão. E depois há algumas objeções de nível físico e de nível matemático, das quais a mais interessante, e com isto termino, é o cérebro é uma máquina que funciona com valores contínuos, com números reais. Os computadores todos funcionam com bits, com símbolos discretos. Matematicamente, nós sabemos que uma máquina que trabalha com valores reais é mais poderosa que uma máquina que trabalha com valores discretos. E, portanto, não temos a certeza, só agora é que vi que o nosso Presidente já está ali, entrou ali disfarçadamente, Sr. Presidente. Nós sabemos que realmente uma máquina que manipula realmente valores reais é mais poderosa que uma máquina que manipula valores discretos, mas também sabemos que uma máquina que manipula valores discretos pode aproximar arbitrariamente o comportamento de uma máquina que manipula valores reais. Portanto, só para dizer que nenhuma destas objeções é realmente uma objeção incontornável, e eu pessoalmente acredito, e muitas pessoas acreditam, que à medida que a tecnologia for evoluindo, nas próximas décadas, no século XXII, como eu vos disse, a maior parte de vocês vão viver para ver, vamos ter sistemas que são tão inteligentes que vão ser parte da nossa sociedade, vão conviver connosco na nossa sociedade. Se calhar temos um carro a quem dizemos, olha, leva-me os miúdos ao trabalho e depois vai comprar flores para a minha namorada ou para a minha mulher, dependente, e depois vai pôr-te na revisão e não sei o quê. Portanto, ou seja, teremos outros agentes inteligentes na nossa sociedade com quem interagiremos de alguma maneira. Vai ser uma sociedade muito diferente, mas temos muito tempo para nos habituar a isto. Não vai acontecer amanhã, é uma tecnologia que se vai desenvolver. Se quiserem ler mais sobre isto, há muitos livros interessantes. Este descreve a possibilidade de máquinas destas se virem a tornar muito mais inteligentes que o ser humano e as ameaças que isso poderia trazer. É uma pergunta interessante, vale a pena lerem. Este é o Ray Kurzweil que argumenta basicamente que vai haver uma altura onde isto vai disparar tanto que nós não conseguimos prever o que é a seguir. Este estuda as questões de emprego e de economia numa sociedade destas. Este é um livro muito divertido, To Be a Machine, que é um livro sobre o transhumanismo, que é esta teoria que muitas pessoas seguem, que nós, daqui a umas décadas, daqui a algum tempo, vai haver uma sociedade transhumanista, onde algumas das pessoas vão ser mais do que seres humanos, vão ser cyborgs, vão ser, ou até ter uma existência no mundo digital. Este é um livro muito interessante sobre machine learning, de um português, que agora está na Universidade de Washington, o Pedro Domingos. Este aqui vou saltar, que é uma revista da Ordem Internacional dos Engenheiros. E este é um livro interessante do Max Tegmark, um professor do MIT, que projeta o futuro distante, onde sistemas destes farão também, provavelmente, parte da... A própria humanidade fundir-se-á com estes temas, se quiserem ler, projetar para o futuro distante. E aqui é um livro que eu também escrevi, também um bocadinho sobre estes tópicos e que fala de algumas destas coisas. E pronto, fica à vossa disposição para o que entenderem.